Vamos estar estudando agora sobre os sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas, tá? Vamos lá. Então, o sistema de equações, ele vai ter esse formato aqui, né? Vai ter duas equações. A gente percebe aqui que as equações, elas têm duas incógnitas, né? O x e o y. Ambas têm, né? O x e o y. E elas vão estar aqui dentro, né, dessa chave, tá? Então, esse é o formato de uma equação, né, de um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Tá? Então ela vai se apresentar, né, dessa forma. Vamos estudar primeiro, né, as formas para você conseguir resolver um sistema de equações com duas incógnitas. Eu vou estar apresentando para você a regra da adição e a regra da substituição. Tá? Vamos começar então com a regra da adição. Muito simples, tá? Você vai conseguir resolver facilmente. Então, a regra da adição, ela tem um objetivo, que é eliminar uma das incógnitas, tá? Ou o x ou o y, você vai precisar eliminar uma delas. Tá? E como que funciona? Você vai, né, tá efetuando uma soma, realmente, né, dos termos que tem aqui. Se eu somar aqui, ó, x com x, tá, quem que eu vou ter? Eu vou ter 2x aqui embaixo, né? Se eu somar aqui, olha só, o mais y com o menos y, veja que o y ele representa o mesmo número. Então, o mais y aqui é o oposto do menos y aqui. Então, você vai estar somando dois números que são iguais, porém opostos, né, pelo sinal. Um vai ser positivo, o outro vai ser negativo, vai ser o oposto. Então, eu vou anular o y. Tá? Por exemplo, se eu somar mais 3 com menos 3, eu vou somar ele com o seu oposto, o que vai acontecer? Eu vou ficar com 3 menos 3, que é igual a 0. Ou seja, ao efetuar essa soma aqui, a incógnita y vai ser anulada. Tá? E esse é o objetivo da regra da adição. Então vamos lá, ó. X com x, 2x. Tá? Mais y com menos y, anulou. Não tem mais incógnita y. Tá? Preserva ali o sinal de igual. 14 mais 8, eu vou ter 22. Então 2x igual a 22. Eu tenho agora uma equação do primeiro grau com apenas uma incógnita. Tá? E aí eu vou resolver ela normalmente. Tá? O que eu faço aqui para me terminar de resolver? Vou isolar o x igual 22 dividido por 2. A metade de 22 é 11. X é igual a 11. Ok? Ok, achei o x, é 11 e o y. Como é que eu faço para achar ele? Agora que você já sabe quem é o x, você escolhe qualquer uma das equações aqui, ó, ou a primeira, ou a segunda, qualquer uma delas, e vai substituir o x por 11. Né? Vou escolher aqui a primeira. Poderia ser a segunda, mas vou escolher a primeira. Tá? Deixa eu separar aqui, tá? Para fazer o cálculo do y. Então, vou reescrever a primeira equação trocando x por 11. Tá? Então, 11 mais y é igual a 14. Tá?
Já dá para saber quem é o y, né? Mas vamos terminar aqui no formato de equação. Y é igual a 14 menos 11. Y é igual a 14 menos 11 é igual a 3. Pronto, calculei o y. Já achei o x e já achei o y. Vamos verificar os resultados? Então, 11 mais 3 é igual a 14, certo? 11 menos 3 é igual a 8. Então, o x é igual a 11 e o y é igual a 3. Tá? É assim que funciona a regra da adição. Tá? Vamos para o próximo exemplo. Vamos utilizar a regra da adição, né, para conseguir resolver o sistema. Tá? Então, a gente percebe aqui que se eu somar o x com o menos x, o que vai acontecer? Eu vou anular o x. Tá? O objetivo é eliminar uma das incógnitas, seja o x ou seja o y. Tá? Então, vamos efetuar a adição. Tá? X com menos x, anulou, não tem mais x. Mais 7 com menos 4, ou seja, eu tenho 7, tiro 4. O que vai acontecer? Vou ficar com 3y, né, positivo, tá? É igual a, eu devo 2. Vou ficar devendo mais 1, vou ficar devendo menos 3. Tá? Então, y igual a menos 3 dividido por 3, e y é igual a menos 1. Tá? Agora que eu achei o valor de y, fica fácil achar o valor de x. Tá? Vamos separar aqui o valor de x agora, que a gente vai calcular. Vou escolher de novo a primeira. Tá? Eu vou substituir o y, tá, por menos 1. Então, vou reescrever novamente lá a primeira, essa primeira aqui que eu estou fazendo. X mais 7 vezes y. O y já foi calculado. É menos 1. É igual a menos 2. Então, x mais 7 vezes menos 1, eu vou ter menos 7 igual a menos 2. Então, x é igual a menos 2. Tá? Vou passar o mais 7 para o segundo membro, como mais 7. Ele está aqui menos 7, vou passar como mais 7. Tá? Então, x é igual, você deve 2, pagou 7, né? Sobrou para você 5. Tá? Então, x é igual a 5. Vamos verificar os resultados? Então, o x é 5 e o y é menos 1. Então, 7 vezes menos 1, eu vou ter menos 7. 5 menos 7, tenho 5, tiro 7, fico devendo 2. Correto. Menos x, ou seja, menos 5. Aqui, menos 4y multiplicado, né, por menos 1. Então, eu vou ter 4y positivo. Então, devo 5, né? Pago 4, mais 4. Vou ficar devendo 1 ainda. Tá? Então, realmente, ao substituir no sistema aqui o x por 5 e o y por menos 1, vai dar realmente esses resultados aqui, o menos 2 e o menos 1. Portanto, esses daqui são os resultados. Então, dá para você perceber que o método, a regra da adição, ela facilita bastante, né, para a gente. A gente consegue resolver muito facilmente, né, os sistemas.
mais um exemplo, né, com a regra da adição. Aqui vai entrar uma parte muito importante. Em todos os exemplos que a gente viu, nós conseguimos de cara, né, eliminar uma das incógnitas, o x ou o y. Nesse caso aqui, ó, não vai ser possível eliminar uma das incógnitas da forma que está. Veja bem, 2 com menos 1, né, vai ficar 1, não vai eliminar o x. 3 mais 5 vai dar 8, também não vai eliminar, tem que dar 0 para poder eliminar. Tá? Nesse caso, eu tenho que usar uma estratégia para me modificar uma das equações para que eu consiga eliminar uma das incógnitas. Por exemplo, veja que aqui tem o 2x e aqui tem o menos x. Se eu multiplicar a segunda equação aqui, toda ela por 2, multiplicar toda ela por 2, cada membro aqui, cada elemento aqui por 2, o x ele vai ficar como menos 2x. E aí eu vou conseguir eliminar o x somando com o 2x aqui de cima. Tá? Então eu preciso reescrever a equação novamente, multiplicando toda ela, inclusive o resultado aqui é o menos 7, tudo por 2. Então eu vou fazer vezes 2. Tá? Então escrevo novamente, né? 2x, primeira lá em cima, tá? Que eu estou fazendo, mais 3y é igual a 14. Ok, agora eu vou escrever a segunda. Menos x vezes 2. Menos 2x. Mais 5 vezes 2. Mais 10y. Menos 7 vezes 2. Menos 14. Isso. Agora sim, eu vou aplicar a regra da soma, porque agora eu consigo eliminar uma das incógnitas. Tá? 2 com menos 2. Anulou. Não tem mais incógnita x. 3 mais 10. 13. 13y é igual a 14. Menos 14, 0. Né? Então, qual o número que vezes 13 vai dar 0? Fácil, né? Y é igual a 0. Tá? O y nosso aqui é igual a 0. Calculado uma das incógnitas, né, que é o y, vamos calcular agora o valor de x. Tá? Vamos lá, vou pegar a primeira aqui, vou substituir o y por 0. Então vai ficar 2x, né, mais 3 vezes y, que é 0, é igual a 14. Então 2x, olha só, 3 vezes 0 é 0. Tá? Então não precisa nem colocar. 2x é igual a 14. X é igual a 14 dividido por 2. X é igual a 7. Isso. Então calculamos aí o x, que foi igual a 7. Vamos verificar os resultados. Pegar a primeira aqui, ó. Substituir as variáveis, as letras, né? Pelos seus valores. O y vai ser 0 e o x vai ser 7. Então, 2 vezes x, x é igual a 7, mais 3 vezes y, y é igual a 0, igual a 14. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 0, 0.
14 mais 0 é igual a 14? Isso. Então, verificado. Vamos verificar a segunda. Menos x, ou seja, menos 7, mais 5 vezes 0 igual a menos 7. Menos 7, olha só, 5 vezes 0 é 0, né? É 0. Menos 7 mais 0 continua menos 7? Continua. Tá? Então, as variáveis, né, as incógnitas aí, o y é igual a 0 e o x é igual a 7. Tá? Então, a grande regra aqui que fica desse exemplo é que quando você não conseguir eliminar uma incógnita de primeira, né, igual nos dois exemplos anteriores, você precisa modificar uma das equações para que você consiga eliminar uma das incógnitas. Tá? Vai ter essa possibilidade aí para você. Tá bom? Vamos então continuar com os outros exemplos. Agora eu vou apresentar para você a regra da substituição. Tá? A regra da substituição consiste em isolar uma das incógnitas, tá? E aplicar ela na segunda equação. Deixa eu demonstrar para você que vai ficar mais fácil você entender. Tá? Por exemplo, eu vou pegar essa segunda equação aqui, ó, o que tem aqui? Menos x mais 5y igual a menos 7. Eu vou isolar o x, vou deixar só o x no primeiro membro da equação, vou passar todo o restante para o segundo membro, tá? Então, vai ficar menos x é igual a menos 7, vou passar o mais 5y como menos 5y. Quando ocorre uma mudança de membro, né, ele vai negativo não, ele muda de sinal. Tá? Se ele está positivo, ele vai negativo, se ele está negativo, ele vai positivo. Você deve se lembrar que nós não devemos deixar aqui o x negativo. Então vamos multiplicar os dois membros da equação por menos 1. Tá? Então vai ficar x é igual a, né, 7 mais 5y. Tá? Então, o x é igual a 7 mais 5y. Vamos pegar essa informação aqui, ó, vamos substituir na outra equação que eu não mexi, que no caso aqui é a primeira. Onde é que tiver o x, que é aqui, tá? Eu vou pegar e vou escrever no lugar dele 7 mais 5y. Tá? Vamos lá? Então, 2 vezes x. Abre aqui um parênteses e escreve 7 mais 5y. Fechou? Continue escrevendo o restante da equação. Mais 3y é igual a 14. Aí a gente, né, analisa. Por que utilizar o método da substituição? Por que ele favorece para a gente? Veja que nessa equação que eu escrevi aqui, só tem uma incógnita, que é a incógnita y. Tá? Então a gente pode resolver ela como se fosse uma equação do primeiro grau normal, com uma incógnita só. Tá? Vamos lá? Olha só, 2 vezes 7, vai ter 14. 2 vezes 5y, eu vou ter, né, mais 10
10y. Escreve o restante, mais 3y é igual a 14. Vamos lá. Então, 10y mais 3y é igual a 14. Passa esse 14 aqui para o segundo membro, né? Menos 14. 10 mais 3, 13y é igual a 0. Logo, y é igual a 0. Tá? A mesma equação, o mesmo sistema que a gente tinha resolvido pelo método da adição, a gente resolve também pelo método da substituição. Agora que calculamos aqui que o y é igual a 0, é só substituir qualquer uma das equações. Vou utilizar a segunda agora. Né? Vou substituir o y por 0. Tá? Então, olha só, menos x mais 5y, né? Então, vezes 0, igual a menos 7. Então, menos x, 5 vezes 0 é 0, né? Então, anulou, igual a menos 7. Pode deixar o x negativo? Não pode. Então, vezes menos 1. Né? Que significa, na prática, trocar o sinal dos dois membros. Então, x é igual a 7. Tá? Pronto. Então, assim consiste aí o método da substituição. Tá? Aí depende, né, de cada questão, qual que é mais conveniente, se é a regra da adição ou, se não for possível, a regra da substituição. Tá? Vamos mais um exemplo. Vamos usar a regra da substituição. Posso escolher qualquer uma delas, tá? Qualquer uma das equações. Vou escolher aqui a primeira agora. Vou isolar o x. Poderia isolar o y, se eu quisesse. Tanto faz. Mas vou isolar o x. X é igual a 14 menos y. Lá, lembra que quando o y ele muda de membro, ele muda de sinal também. Tá? Quer dizer que eu vou pegar aqui na segunda equação, vou trocar o x por 14 menos y. Vamos lá? Então, ela já começa com x, né? Então, 14 menos y, tá? Menos y é igual a 8. Tá? Então, menos y, todo o procedimento, né, que você já conhece, igual a 8 menos 14. Menos y com menos y, menos 2y. Você tem 8, tira 14, você fica devendo 6. Né? Então, menos 6. Então, deu aqui que o y ficou negativo, multiplica os dois lados da equação por menos 1. Então, 2y é igual a 6, né? Então, y é igual a 6 dividido por 2, y é igual a 3. Ótimo. Calculamos o valor de y. Quando você achar o valor de uma, né, das incógnitas, você volta aqui de novo no sistema, troca qualquer uma delas, tá? Vou usar aqui agora a segunda equação, tá? Para poder resolver. Então, x
né? Menos y. Quem é y? 3 igual a 8. Então, x é igual a 8 mais 3. X é igual a 11. Pronto. Calculamos utilizando o método da substituição. Você pode ver que são os mesmos resultados que a gente achou lá na regra da adição, tá? Último exemplo aí da regra da substituição. Então temos aqui, né, que x mais 7y igual a menos 2, menos x com menos 4y igual a menos 1. Não precisa você fazer aquela modificação, tá, para poder igualar, né, uma variável com a outra. Não precisa, porque aquilo é só na regra da adição. Tá? Aqui consiste em isolar uma das variáveis. Tá? Então não precisa modificar nenhuma equação, não. Então vou escolher aqui a primeira, né, para poder isolar o x. Então x igual menos 2 menos 7y. Vou lá na segunda. Tá? Às vezes surge uma dúvida se eu posso utilizar isso daqui na mesma equação que eu modifiquei. Não pode, tá? Você escolhe uma, isola uma variável e aplica na segunda, tá? Na outra que você não mexeu. Você não pode aplicar na mesma equação que você isolou o x, não, tá? Então vamos lá, menos x, né? Então, menos, abre aqui um parênteses, menos 2, menos 7y, menos 4y, igual a menos 1. Né? Então eu vou ter que tirar esse parênteses. E para tirar o parênteses, eu tenho que aplicar a regra de sinais, olha só. Menos com menos 2 vai ter mais. Então o 2 vai ficar positivo. Menos com menos aqui, ó, do 7, vai dar mais também. Mais 7y. Isso, eliminei o parênteses agora. Continuo escrevendo, menos 4y igual a menos 1. Então, 7y menos 4y igual a menos 1 menos 2. 7 menos 4, 3. Né? 3y igual a menos 3. Y é igual a menos 3 dividido por 3, y igual a menos 1. Tá? Então, mesmo resultado, tá? De quando nós aplicamos a regra da adição. Vamos calcular agora, tá, o valor de x, né, uma vez que nós já temos o valor de y. Então, né, o x vai ser igual, vou escolher qualquer uma lá, a primeira, pode ser a primeira, x mais 7y, né, ou seja, 7 vezes menos 1, igual a menos 2. Né? Então, x mais 7 vezes menos 1, menos 7, igual a menos 2. Então, x menos 7 igual a menos 2. X é igual a menos 2 mais 7. X é igual a 5. Né? Portanto, os mesmos resultados que nós já havíamos calculado pelo método da adição.
ok? Então, sugiro aí que você refaça os exemplos, tá? Resolva as atividades e pratique bastante, revise quantas vezes precisar, tá? Até você conseguir entender, tá? E aí, né, espero que você tenha entendido os conceitos aí de sistema de equação e entendido também as regras, né, de resolução, que é a regra da adição e a regra da substituição, ok?